Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o versículo 33. Eu estava com essa palavra, eu ia pregar no culto de Santa Ceia, mas aí Deus sabe de todas as coisas, né? O pastor Gilmar veio, foi uma bênção o culto. Agora tá bom. E muitos que já dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Mas quando nós somos julgados, é o mesmo que ser repreendido pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para tomar a ceia, ou para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém estiver com abundante fome, coma primeiro em casa, para que não vos ajunteis para o juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando o for. Olhe para cá. Senhor, falar desse texto é um texto muito lido no ambiente de Santa Ceia, no ambiente de consagração, mas não é um texto muito pregado, porque às vezes a gente sabe que é importante cear, mas não sabe o que significa isso. Não sabemos a importância que tem o corpo e o sangue, e às vezes por não entender bem isso, a gente começa a ler o texto e a começar a compreender, às vezes, de forma equivocada, o que o texto não está dizendo. Primeira coisa importante é que eu prefiro ser confrontado por Deus e pela palavra do que ser condenado pelo mundo. Porque olha o que a Bíblia diz: quando você é confrontado pelas pessoas e por Deus, o mundo não pode condená-lo. Nós lemos: porque quando formos julgados pelo mundo, confrontados pelo mundo, não seremos julgados por Deus. Então, na minha concepção, eu fico imaginando: Senhor, se quando a tua palavra me confronta, se quando alguém é levantado para me confrontar, isso faz com que o próprio Senhor não enxergue os meus problemas e defeitos, então se for para bater, que bata com força. Se for para a tua palavra bater em mim, então bate com força. Se for para alguém se levantar contra mim, para mostrar os meus erros, então se levante e mostre com força. Porque eu sei que se alguém se levantar, ou que se a pregação da palavra se levantar contra minha pessoa, é porque eu estou sendo julgado, e não serei julgado no dia da condenação. Diga assim: se for para bater, bate mais, Jesus. Diga: é para bater com força no meu eu. Diga assim: é para mostrar os meus defeitos, para mostrar onde eu estou errando. Porque olha o que Paulo disse. Espera aí, tem alguém se levantando para olhar os teus defeitos? Quem sabe não é Deus fazendo isso, para você depois de ser condenado pelo mundo. A palavra está batendo no teu erro. Quem sabe não é Deus dizendo: ei, nem tu, olha o que a palavra, olha o que Paulo vai dizer aqui, contextualizando: nem tudo é o diabo. Diga assim para o irmão que está ao teu lado: tem perseguição que é Deus que permite para você se consertar. Então, Jesus, se for para mostrar, se for para bater com a tua palavra, então bate com força. Ainda que eu, vou falar de mim, ainda que eu faça cara feia, ainda que eu não goste, mas se a palavra, se é para me corrigir, se é para me colocar na posição que o Senhor quer, então bate, então continua, então se levanta. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu não seja condenado. E qual é o propósito de todos os dias você estar no culto? Qual é o propósito de todos os dias você estar na igreja? É para não ser condenado. Porque a condenação
é tão terrível que os próprios demônios têm medo. Certa feita Jesus se encontra com um endemoniado, e o número era legião, porque era muitos em uma pessoa só. Os demônios chegaram para Jesus e disseram: mestre, não nos mande para o abismo ou para o inferno, mas nos coloca na manada de porco. O inferno é tão terrível que sabe o que Jesus vai fazer? Não vai mandar os demônios para o inferno. Jesus disse: então saia dele e entra nos porcos. E a Bíblia diz que o demônio saiu do corpo daquele rapaz e entrou naqueles porcos, que depois caíram em um precipício e morreram todos. Então a gente deveria ter a seguinte concepção: Deus, se eu estou errado, fala comigo. Diga assim: Deus, mostra meu erro, mostra meus defeitos. Diga assim: mas mostra mesmo. Diga assim: bate mesmo, Jesus. Mas o importante é que Ele fale conosco. Porque se nós estivermos errados e fomos corrigidos pelo Senhor, seja por um levante de alguém ou pela pregação da palavra, é um sinal de que Ele nos ama. O próprio livro do Apocalipse diz: Deus só corrige ao filho a quem Ele ama. Diga assim para o irmão que está do seu lado: Ele vai te corrigir, se prepara. Porque se Deus falar contigo hoje, se Deus te corrigir hoje, amanhã você não vai estar na fila do drogado, amanhã você não vai estar na delegacia por roubar ninguém, amanhã você não vai estar com a cara fechada por estar se prostituindo, por estar fofocando, por estar fugicando, porque Deus já te corrigiu antes. Na hora que o diabo apresentar o prato, na hora que o diabo abrir a porta, você vai dizer: não, Jesus já me corrigiu para me prevenir de passar por isso. É por isso que Ele levanta alguém para corrigir, é por isso que Ele usa o pregador, Ele usa o ministro de louvor, Ele usa o irmão que está na igreja, porque se Ele usar alguém para te corrigir, você não cai no laço do diabo. Irmão, o diabo não passa a mão na cabeça de ninguém. Quando ele vem com o laço, já é para te matar, é para te envergonhar, para te deixar no chão. Deus ainda corrige a quem Ele ama, para você não cair nas astutas ciladas do diabo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus pela correção que o Senhor está me dando. Porque se Deus corrige hoje, tu não entra em briga amanhã. Se Deus te corrige hoje, amanhã ninguém vai dizer: lá vai, aquilo é crente. Diz não, porque Deus já te corrigiu hoje, tu já aprendeu. Agora tem gente que tem os defeitos, mas não quer ser corrigido, nem pelo Senhor. Salomão disse nos provérbios assim: porque o que aceita a correção, nele contempla a sabedoria. Provérbios capítulo 2. Porém, aquele que não aceita a correção do Senhor, nele contempla a astúcia. A Bíblia diz que a serpente era a mais astuta dos animais. Agora você sabe qual é a pior coisa? É alguém que vivia na igreja, orando, louvando, pregando, ou sentado aí recebendo, no grande dia do juízo, Jesus olhar para ele e disser: eu não te conheço. A pior coisa é um crente que tinha dons espirituais, e os dons não são para salvação. Não é porque alguém tem um dom que ele vai se salvar. O dom é para a edificação da igreja. Se eu tenho um dom de pregar, a pregação não me salva, salva quem me ouve. Quem compreende isso aqui? Mas Rivaldo, aquele pregador é tão desmantelado, por que Deus usa ele e as pessoas se convertem? Aquele cantor é todo desmantelado, por que ele canta e o fogo desce? O cano ele pode ser, vá na cajepa, os canos todos enferrujados, mas a água que passa, chega na tua casa, chega limpa. Por quê? Porque o uso do dom não é para quem tem, mas é para quem recebe. Edificação da igreja. Então a pior coisa é aqueles que viviam na igreja, buscando algo de Deus, serem condenados com o mundo. Olha o que a Bíblia diz: porque se você se julgasse, se alguém te julgasse, ou se o próprio Deus te julgasse, você não seria condenado com o mundo.
isso que quando alguém se levantar contra você, para apontar os teus defeitos, quando a pregação da palavra estiver mostrando lá dentro qual é o teu erro, você precisa dizer: glória a Deus, porque eu estou sendo corrigido agora para não ser condenado com o mundo. Imagina aí, todo dia a gente está aqui pregando, você ganhando seu tempo, e no dia do arrebatamento Jesus olhar bem lá no fundo dos teus olhos e dizer: eu não te conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Porque a Bíblia diz que a ovelha verdadeira ouve a voz do pastor. Quando o pastor fala: venham ovelhas, quando ele assovia, ou quando ele grita, as ovelhas que são do pasto daquele pastor o ouvem. Mas quando o Senhor corrige alguém e essa pessoa não aceita, porque não é a ovelha dele, então ele vai dizer: não te conheço. Você não estava no meio das minhas quando eu chamei. Você não estava no meio das minhas quando eu falei. Apartai-vos para o fogo eterno. Imagina você ser condenado no mundo igual um prostituto, um ladrão, um assassino ser condenado. Imagina, vamos conjecturar duas filas. Uma do povo que vai ser salvo e a outra de todos que vão para o inferno junto com os demônios. Vai estar todo mundo numa fila só, e você está naquele meio. A Bíblia diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque o falar confirma o que está no coração, mas são as atitudes que dão testemunho se aquilo que eu estou dizendo é verdadeiro. Por isso há um conjunto. O falar precisa entrar em comunhão com o ser. O falar precisa estar em comunhão com o ter, com as atitudes. Por isso Paulo disse: quando vocês amarem, não amem só de palavras, mas também de atitudes. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Então nós como igreja precisamos parar de querer ser melhor que os outros. E eu vou usar a mim como exemplo para não usar ninguém. Nós como igreja precisamos parar de achar que a gente não pode cair como o outro. Nós precisamos parar de olhar para o outro com aquele olhar de julgamento precipitado. A Bíblia diz que a igreja pode e deve julgar as atitudes de alguém e repreender conforme a palavra de Deus. Mas Jesus disse que o julgamento precipitado, tu nem conhece a vida da pessoa e já está dizendo: eu acho que fulano não presta. Nem conhece, nem anda com ele, não sabe nada dele, querendo ser como se a pessoa prestasse. Porque ninguém presta. A Bíblia diz: todos estão caídos e destituídos da glória de Deus. Então ninguém presta. A diferença é que nós temos um advogado para testemunhar em nosso favor no dia do juízo. Diante de Deus, ele intercede de dia e de noite, como diz o autor aos Hebreus. E temos o Espírito Santo que testemunha o nosso coração para Deus, dizendo: o Senhor não presta, mas até que ele está querendo mudança. Irmão, se Deus, escuta isso aqui, se Deus revelasse aquilo que está oculto em mim, eu vou usar a mim como exemplo. Se Deus revelasse o que tem de escondido no meu coração e no meu pensamento, eu seria envergonhado. Se Deus revelasse toda a tua vida escondida, você seria envergonhado diante de todo mundo. Nós seríamos envergonhados. Então por que a gente acha que é mais santo que o outro? Então não olhe para mim, para o presbítero Neto, para o pastor como pessoas mais santas, mas próximas de Deus. Porque se Deus dissesse hoje todas as coisas a seu respeito, eu não estou falando do passado, eu estou falando agora. Deus revelasse o agora, quem você é, quem eu sou, eu e você estaríamos envergonhados diante de todos. Porque tem momentos que a gente pensa o que não presta, tem momentos que a gente maquina o que não presta, ainda que a gente não diga. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela consegue achar o podre que está escondido no nosso coração e no nosso pensamento. É por isso que nós precisamos ter em mente que nós somos corrigidos pelo Senhor. Não é porque a gente é melhor que ninguém, é porque nós estamos dispostos a melhorar todos os dias. Porque todo dia tem algo que não presta para ser melhorado na minha vida, na sua vida. É por isso que você, quando vier para esse lugar, venha para adorar e dizer: se a palavra for boa, glória. Se a palavra for boa, glória. Se for dura, glória.
glória, porque isso me levará a se tornar uma pessoa melhor aos olhos dele. Porque nós somos chamados de santos. Toda vez que você vê na Bíblia, eu quero corrigir esse equívoco. Hoje, eu não posso dizer eu sou santo. Eu vou explicar o porquê. Porque todas as vezes na Bíblia que os apóstolos direcionam a palavra santo para alguém, essa palavra, porque a Santa Igreja, porque os santos da cidade de Jerusalém, porque os amados santos do mais, ele direciona por meio da fé como algo futuro. Você nunca vai ver os apóstolos no presente dizendo porque vocês já são santos. Não. Mas ele diz que aquele que perseverar, o que é a santificação? O autor disse, porque a santificação é a palavra usada, a palavra-chave usada para o santo. Santificação é usado para algo no futuro, gradativo, evolutivo. Porque se você já fosse santo, Deus já tinha te levado. O próprio Jesus disse no Evangelho de João que quando nós alcançamos a perfeita estatura de Deus, o Senhor Jesus do céu olha e diz assim: dá ele para mim, Senhor, dá para mim. Você já percebeu que quando alguém prega, ora, é uma bênção, de repente morre? A gente diz assim, mas rapaz, fulano era tão bom, né? E morreu. Deus usava tanto fulano e morreu. Porque chegou a hora que Jesus disse assim: já chegou na minha estatura, Senhor, dá ele para mim, dá ela para mim. Enquanto você não alcançar a perfeita estatura emocional, psicológica, sentimental e espiritual de Deus, você vai permanecer por aqui, pela terra, se santificando. É por isso que nós dizemos que a salvação, mesmo a gente estando errado, nós precisamos crer que somos salvos. Para isso serve a Santa Ceia. Jesus disse: façam isso em memória de mim, até que eu volte. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia representa que todas as vezes que nós tomamos ela, nós estamos dizendo: o corpo de Cristo faz parte do meu corpo, o sangue de Cristo faz parte do meu sangue. Embora tendo pecado, não permanecemos no pecado. Toda vez que você pega, o Espírito Santo bate a porta do teu coração e diz assim: epa, corrige. Se corrige porque está errado. Não precisa ninguém te dizer, ele mesmo que fala. Então é melhor ser corrigido. Diga assim: é melhor ser corrigido, julgado pelo Senhor, do que ser condenado pelo mundo. Então não olhe para nós, principalmente para os pastores, achando que eles são santos demais. Não, todo mundo é cheio de defeito. Vai ter dia que eu vou olhar para a tua cara e vou te dar um fora, que você vai dizer: não vou mais na igreja, porque Rivaldo me deu um fora. Vai ter. Ninguém é santo e ninguém é melhor do que ninguém. A diferença é apenas a forma com que Deus usa cada pessoa. Mas entenda, o porteiro e o pregador, aos olhos de Deus, tem a mesma. Qual é a diferença, Rivaldo? É a responsabilidade. O porteiro não tem a responsabilidade que o pregador tem. Mas aos olhos de Deus, em medidas de importância, todos somos iguais. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas. Então precisamos parar com essa coisa. Ai, fulano, olha, é uma benção. Fulano é igual a você. A diferença é que ele deixa Deus usá-lo. A diferença é que quando Deus corrige ele, ele aceita. A diferença é quando alguém se levanta, ele diz: Senhor, eu sei que de alguma forma o Senhor vai me ajudar com isso. Paulo disse: porque 3 vezes orei ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 12. Paulo disse: 3 vezes meu Senhor. Irmão, judeu não ora 3 vezes, judeu só ora uma. Paulo era judeu. Se o judeu orar uma vez e Deus não fizer, ele não ora mais nunca. Porque ele entende que Deus não quer fazer aquilo. Porque os judeus não creem em Jesus, tá? Jesus disse que é para orar muito. Eles não creem, só creem em Deus, o Pai. Então Paulo orou 3, judeu só ora 1. Para Paulo orar 3 vezes, o negócio estava bom não, pro lado dele não. E está escrito assim, Paulo disse: porque um mensageiro, está escrito assim: porque se levantou um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E 3 vezes orei ao Senhor para me livrar dele, e o Senhor não me livrou.
Aí a Bíblia diz que Deus responde a Paulo. E Jesus diz assim: Paulo, está reclamando do quê? A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando alguém te ataca, porque quando você passa necessidade, o meu poder nesse momento está sendo aperfeiçoado, trabalhado, moldado. E você vai se tornando alguém melhor na dificuldade. Dê glória a Deus. Porque se Deus resolvesse revelar quem a gente é, que a gente tem o costume de dizer, irmão, não venha dizer que não, porque eu também faço isso. Ou vai me dizer que você não esconde quem realmente você é dos outros. Se eu fosse mostrar aqui quem eu era para vocês, corria todo mundo, ficava ninguém nessa igreja. Ficava ninguém. Érica já sabe um pouquinho. Ficava ninguém. Se Deus fosse revelar quem nós somos, todos seríamos diante dos homens, dos anjos e dos demônios envergonhados. Quem está entendendo isso aqui? Mas diga assim, glória a Deus. Porque quando os anjos e quando os demônios olham para a gente, diga: não vê a mim, mas vê o Cristo que vive em mim. Por isso a Bíblia diz: não viva mais você, mas viva Jesus. Porque quando o mundo espiritual olhar para você, ele não vai ver teus defeitos, ele vai ver o brilho do Espírito Santo. É por isso que os demônios, quando olham para você, te respeitam. Os anjos te servem. Por quê? Porque ele não te vê. Se ele fosse ver, coitado da gente. Mas ele vê o Senhor em nós. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo. 1 Coríntios 3,17. Porque quando a gente entristece o Espírito Santo, ele se afasta. Ele não vai embora, mas ele se afasta. E a gente fica sozinho para lidar com as circunstâncias da vida. Se há hoje uma grande preocupação, principalmente em quem tem cargo, principalmente em quem é jovem, mas essa preocupação está em todo canto. E eu vou chegar na Santa Ceia para você entender. Eu preciso trazer essas coisas. O relógio só não é convertido quando eu estou pregando. É impressionante. Há uma preocupação de fazer as coisas escondidas do pastor. Já prestou atenção? Já prestou atenção que quando você está em casa, que não tem ninguém da igreja, tu rasga o verbo, tu grita tão alto com os meninos que os teus vizinhos escutam. Mas na igreja, glória a Deus. Mas quando está com os meninos em casa fazendo raiva, há sim uma preocupação de fazer as coisas e ter medo do pastor ver, do missionário ver, do presbítero ver, de alguém da igreja ver. Mas eu tenho uma notícia ruim para te dar. É ruim para mim, é ruim para todo mundo. Deus está vendo. É aí que está o perigo. Diga assim para o irmão que está do seu lado: não é que Deus está vendo? Ainda que você queira se esconder ou esconder aquilo que você pratica sem ninguém ver, Deus está vendo tudo e por último, tudo. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo. E a expressão chama de fogo é porque o fogo ele é tão maleável que ele consegue entrar em qualquer ambiente sem precisar. O fogo cientificamente é mais maleável que o vento, que a água. Tem lugar que o fogo entra, o vento e a água não entram. Diga assim: mas o fogo entra. Deus é tratado na Bíblia como um Deus que trabalha com fogo. Mas não é qualquer tipo de fogo. Irmãos, antes de Jesus ser morto, ele fez aqui com os discípulos a última Páscoa. A Páscoa judaica tem uma semelhança muito grande com o que a gente chama de Santa Ceia. Porém, quando Jesus fez a última Páscoa com seus discípulos, ele deu à Páscoa um novo significado e um novo peso espiritual. É por isso que os apóstolos não chamam mais de a Páscoa do Senhor, mas a Santa Ceia do Senhor. Porque Jesus trouxe uma nova visão. Ele disse: porque o meu corpo
e o meu sangue são sinais de uma nova aliança. Então muita gente, quando é culto de Santa Ceia, não leva a sério, não vê com um olhar de seriedade, de reverência. Alguns nem se preparam para tomar, outros acham que é um culto como qualquer um, e tem crente que nem vem. Eu não sou batizado, eu nem vou. A gente enxerga em algumas pessoas o descompromisso com o que significa a ceia do Senhor. A gente vê um olhar de desprezo, e eu até arrisco dizer de nojo, com o que significa a Santa Ceia do Senhor. Por que a gente faz consagração no segundo domingo do mês, que é justamente pela manhã, que é justamente o culto de ceia à noite? Porque a consagração serve para preparar você para o dia. A consagração serve para causar uma comunhão entre os irmãos, para que durante a noite você já esteja trabalhado para receber a ceia. Porque a ceia do Senhor não é qualquer coisa, não é apenas um símbolo, não é apenas um reflexo de algo futuro. O pão é o corpo, o vinho, que é representado pelo suco de uva, é o sangue. Jesus disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Porque nós não vamos tocar nesses dois elementos de qualquer jeito. Não é de qualquer forma que se toma a Santa Ceia. Não é para sair passar o dia que é de Santa Ceia fazendo qualquer besteira. Primeiro, porque o corpo representa, o pão, perdão, representa o corpo de Cristo, o próprio corpo de Jesus. E segundo, porque o vinho, o suco de uva, representa o sangue de Jesus. É por isso que a Bíblia nos manda ter cuidado ao tomar a ceia. Ela diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que tome depois do pão e beba do cálice do Senhor. Nós precisamos ter cuidado. O pão, muitas vezes na Bíblia, representa a palavra de Deus. Você já parou para pensar que o pão ele é sólido? É sólido, ele é duro, e a gente demora mastigando para depois engolir. Assim a palavra, quando é para ser pregada, às vezes a gente não gosta, aí bota na boca, rapaz, a palavra é meia dura, mas depois você para refletir e diz: eu acho que foi Deus mesmo falando. Então o pão representa a ação da palavra de Deus, e tem como principal função trazer cura para o corpo. O pão traz cicatrização para o corpo. O pão faz com que o nosso organismo tenha reação imunológica. Talvez você não sabia disso. O pão traz reparação neurológica. Você sabia que o pecado não atinge só o teu espírito, mas também o corpo? O salmista Davi disse que quem não perdoa, a falta de perdão vai gerar na pessoa câncer. Você sabe que 30% das pessoas hoje tem câncer por causa de mágoas que vem guardando durante décadas, seja por briga familiar, seja por uma quebra de um relacionamento que ele não aceitou. 30% a cada 100 pessoas, 30 com câncer foi causados por problemas da mente. Olha o que o pecado pode causar. Aí Jesus disse: coma do corpo, este é o meu corpo. E Rivaldo, e para que serve o corpo? Isaías quem vai dizer isso, capítulo 53, versículo 5. Isaías diz assim: porque pelo seu corpo castigado e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Isaías estava dizendo: quando você comer o corpo, você precisa trazer à sua mente que o corpo serve como remédio. A gente não toma dipirona para dor de cabeça? Podia tomar o corpo. O efeito era muito melhor, porque o corpo cura a doença. O corpo de Cristo cura a doença e não traz efeito colateral.
Quando você começar a tomar o corpo de Cristo, é o que? É um cisto no teu útero? É doença na coluna? É uma dor de cabeça que não tem remédio que cure? É para isso que serve o corpo, para curar as doenças. Aí Paulo vai dizer assim: porque vocês não sabem discernir o corpo, há muitos fracos e doentes. Se o corpo serve para curar a doença e a gente não entende para que serve o corpo, a gente fica fraco e doente. Se tu acha um remédio na rua, não sabe para que ele serve, vai tomar. De repente o remédio é para dor nos ossos e tu tá com dor de cabeça, eu vou tomar. Não sabe nem para que é o remédio. Não serve. Muito pelo contrário, vai prejudicar uma área que estava boa na tua vida. Diga assim para o irmão que está do seu lado: o corpo é para isso. Se você estiver doente, principalmente no dia de Santa Ceia, venha tomar o remédio. Quem está entendendo? É por isso Paulo vai dizer que há muitos fracos e doentes, muita gente que morreu, porque não discerniu o corpo do Senhor. A palavra discernir significa não entendeu o significado. Se eu digo, a irmã não discerniu o que eu estava querendo dizer a ela, o que eu estou dizendo com isso? A irmã não entendeu o que eu disse. Paulo disse, por não discernir o corpo, tem muita gente na igreja fraca, doente, e muita gente morreu. Porque se soubesse para que o corpo serviria, não estava fraco nem doente. Então quando você tomar o corpo do Senhor, tome o corpo sabendo para que ele serve. Porque se você é batizado nas águas, mas não sabe para que o corpo serve, o corpo vai te prejudicar. É um medicamento. É um medicamento. Repita comigo: o corpo de Cristo serve para curar doenças. Talvez você diga assim: rapaz, não sabia disso. Pois fique sabendo. Rapaz, ninguém me disse isso. Mas eu estou lhe dizendo, você só vai errar se quiser. Quando não discernimos o corpo, nós ficamos fracos. Mas quando a gente pega o corpo, quando tu olhar para o corpo, tu vai dizer: Senhor, aqui não é num pão não, aqui é uma cápsula poderosa do teu corpo, que é capaz de curar até o câncer se for preciso. E coma com gosto, dizendo: Jesus, se tiver doença, se tiver uma bactéria, se tiver inflamação, é o que vai ser curada, porque eu estou tomando remédio para isso. Para isso serve o corpo de Cristo, porque pelas suas pisaduras somos curados. O corpo de Jesus foi tão abatido, tão abanhado, que a célula divina que tinha em Jesus começou a fazer parte da sua carne. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então o corpo é uma espécie de medicamento. Só que não é um medicamento normal. É um medicamento tão poderoso e tão eficaz que transcende a barreira natural do conhecimento científico que existe hoje. Somente a fé, e por meio dela você consegue entender e receber o significado do que é e do que pode fazer o corpo de Cristo, representado pelo pão da Santa Ceia do Senhor. O corpo é tão poderoso que cura a doença da mente, que cura a doença da alma, que cura a doença psicológica, que cura a doença do coração, que cura a doença. Aleluia, não levanta a sua mão que eu quero profetizar. Enquanto você comer o corpo da Santa Ceia do Senhor, você não vai morrer de AIDS, não vai morrer de câncer, não vai morrer, aleluia, de osteoporose, não vai morrer de dor de coluna, não vai morrer de enxaqueca, porque o corpo de Jesus é o suficiente para curar de qualquer doença, de qualquer enfermidade. A diabetes não vai te levar, aleluia, nenhuma doença desse século tem o poder de levar você, porque o corpo de Jesus tem poder sobre a tua vida. Você pode morrer de outra coisa, mas de doença não, por causa do corpo. Agora, se a doença for colocada por Jesus, porque a Bíblia diz que tem enfermidade que serve para santificar. Tem gente que só busca Deus quando está doente. Então se a enfermidade for colocada por Deus, aí
Aí tu já viu. Então essa expressão, há muitos fracos e doentes, é porque não entendeu o corpo. E o sangue? O sangue todo mundo sabe para que serve. Porque se fala muito do sangue, né? Sangue para lá, o sangue que lavou do pecado, mas o corpo ninguém fala. E o corpo não é menos importante que o sangue, é tão importante quanto o sangue. O sangue representado pelo vinho ou suco de uva. O sangue, ele tem, o corpo representa a palavra, tá? O poder eficaz da palavra sobre a carne. Porque a gente só se converte se a palavra bater na carne, senão ninguém se converte. O sangue representa o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo agindo de forma eficaz sobre o pecador. Para conservação, para purificação, para limpeza dos nossos pecados. O sangue representa a nova aliança do Novo Testamento. O sangue lava os pecados. O corpo tira o poder do pecado. E o sangue? Você já parou para pensar? Você já pegou aquelas buchas para lavar a cadeira? Você não pegou umas buchas, né? Aí o que você faz com a bucha? Esfrega todinha, né? Aí a sujeira não sai? Aí tem que jogar água, né? Para a sujeira ir embora. Então é assim que o corpo trabalha. O corpo tira o poder todinho que o pecado tem naquela enfermidade, no corpo da pessoa, e o sangue lava. Lava pecado. O sangue nos traz uma nova vida, uma nova visão. Então quando a gente está tomando o corpo, aí tem gente que diz assim: eu não vou para a Santa Ceia hoje não. Venha não. Vou chegar já lá. É por isso que não é todo mundo que tem que tomar do corpo. Não é qualquer pessoa que tem que tomar do corpo. Primeiro, como Paulo disse, tem que saber discernir. Então criança não pode tomar. Criança não entende de significado. Você entende, você já é grandinho para entender. Paulo disse: se tomar do corpo e do sangue sem discernir, fica fraco, doente, morre, ainda é condenado. Então não pode dar criança Santa Ceia. Agora, depois que acabou o culto, o pão vira normal. Vira um pão normal como qualquer outro. O suco de uva vira um suco normal. Agora na hora da celebração é o corpo e o sangue. Então se criança não discerne, criança não pode tomar. Segunda coisa, não é eu querendo ofender de maneira alguma, mas a Santa Ceia não é para qualquer tipo de crente, não é para todo tipo de gente. Não é, diga assim para o irmão, não é para todo tipo de gente. Uma vez eu fui confrontado por uma pessoa, não vou dizer o nome dela porque é falta de ética. E essa pessoa chegou para mim e falou: ô Rivaldo, se a Santa Ceia é para curar o corpo e limpar o corpo dos pecados, por que não dá aos pecadores, já que ele está cheio de pecado, né? Para curar o corpo e limpar ele do pecado. E também por que não dá a criança? Aí eu tive que explicar isso. Porque precisa ter discernimento. Irmão, quem é do mundo, sabe o que significa Santa Ceia? Não tem nem ideia. Criança. Evelyn está aí não, né? Pergunta para ele menino se ele sabe o que é a Santa Ceia. Vai perguntar para ele, ele vai dizer: para que a Santa Ceia não cause mal a eles, você não dá. Você já viu aquelas bulas de remédio que tem assim nela? Não dê a menores de 8 anos. Já viu? Somente para adulto. Tem no remédio? Não pode dar a criança? Tu dá? Não dá. Porque se der, faz mal a criança. Não dá a gestante. Não tem nada a ver, viu? Gestante pode tomar Santa Ceia. Estou dando um exemplo. Então a Santa Ceia também deve ser vista dessa forma. Não é para todas as pessoas. Então para quem é a Santa Ceia? Quem está apto a tomar a Santa Ceia? Quem pode tomar a Santa Ceia? Primeiro, Jesus só deu a Santa Ceia aos discípulos, aos 12. A última ceia, ele reuniu 12. Segundo, o apóstolo Paulo, quando falou de ceia, só falou de ceia para a igreja de Corinto, porque era a única igreja do Novo Testamento em que toda a igreja estava batizada nas águas. Diga assim: primeiro, tem que ser convertido. Diga: segundo, tem que ser batizado nas águas. Jesus não deu para todo mundo. Jesus não pegou 5.000 pessoas e disse: vem, tem Santa Ceia para todo mundo. Não. Nem as mulheres, Maria, nem a elas ele deu. Eu
não vou dizer que elas não eram batizadas, porque a Bíblia não, eu não posso dizer uma coisa que a Bíblia não diz. Mas ele só reuniu os discípulos, porque os discípulos já estavam em dia, digamos assim, já eram convertidos, já estavam batizados nas águas. Então a Santa Ceia não é para qualquer pessoa que chega e pode tomar. Você não vê Jesus dando a ceia a ninguém sem ser batizado. Nem Jesus, nem João Batista, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago. Nenhum dos apóstolos dá a ceia a quem não é batizado. Só a quem é batizado nas águas. Quem está entendendo isso? Talvez alguém diga assim: ah, mas eu fiquei sabendo que a Santa Ceia é a Páscoa. E a Páscoa os judeus davam às crianças, principalmente na época em que teve uma representação de Jesus no Antigo Testamento. Sim, a ceia veio da Páscoa, mas não é a Páscoa, é uma nova aliança. Quem está entendendo isso? Jesus mudou o significado, mudou a importância e mudou a direção espiritual que a Páscoa tinha. Não é mais a mesma coisa. Não se pode mais comparar algo que é claro na antiga aliança com algo que é totalmente oposto na nova. Antigamente a salvação era pelas obras. Jesus veio, mudou, disse: não, não é mais, é pela fé, com as obras. Quem está entendendo isso? Então Jesus só dava a ceia para os discípulos, para aqueles que estavam em comunhão e eram batizados nas águas. Você sabia que essa ceia, essa última ceia de Jesus, nem Judas tomou? Porque a Bíblia diz que foi na noite em que ele foi traído. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. Nenhum dos discípulos falou sobre essa noite, especificamente como Paulo. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse. 4 vezes nós vamos ver nos evangelhos as santas ceias, Judas participando. Mas na última vai ter um momento que Judas não vai estar concluindo completamente a ceia. Ele vai embora. Jesus vai dizer: aquele que molhou o pão. Sabe o que é isso? É que Judas tomou consciência do que significa a ceia e disse: eu não posso tomar. Aí alguém pergunta assim: e se eu pequei hoje tarde, eu posso tomar assim noite? Pode. Agora, se for um pecado que você passa 30 dias pecando, 40 dias pecando, o mês inteiro pecando, aí vem para a Santa Ceia tomar? Ah, irmão, vai para o inferno. Com cadeira e tudo, está escrito. Porque aquele que não examina a si mesmo, atrai sobre si, Paulo vai dizer, condenação. Diga assim para o irmão: vai para o inferno, irmão. Vai pecar 30 dias e tomar Santa Ceia? Deixa de graça. A Bíblia diz que você atrai condenação. Agora de repente acontece alguma coisa, você peca. Pecou? Vai dobrar o joelho e orar. Quando for de noite, toma Santa Ceia. Porque você não está pecando direto. Foi alguma coisa que aconteceu de repente. E nós estamos sujeitos a pecar. Agora o irmão passa 30 dias pecando, o mês todinho. Aí vem tomar Santa Ceia, pelo amor de Deus. Não vem não. Você vai estar atraindo a condenação para a sua vida. O corpo que era para te curar vai te trazer uma doença que tu não tinha. E o sangue que era para te lavar do pecado vai começar a deixar o pecado mais forte. Porque a Bíblia diz: há fracos, doentes, gente condenada ao inferno, morta, porque tomou indignamente. É isso que é tomar indignamente. E assim, Jesus disse isso, Paulo disse isso, Jesus disse, ainda tem mais. E se eu pequei o mês todinho, eu sou até baseado nas águas. Se eu pequei o mês todinho e eu não quiser tomar, eu estou livre. Porque se eu tomar, eu vou para o inferno, porque estou traindo condenação. Aí se tu não tomar, vai para o inferno também. Olha que notícia boa. Porque se tu pecou o mês todinho e tomar e vai para o inferno, Jesus disse, e aquele que não tomar também não vai para o céu. Jesus disse, se tomar vai para o inferno, se não tomar vai para o inferno. O melhor é você se consertar. Jesus disse assim: porque aquele que não comer da minha carne e do meu corpo não tem parte comigo.
Aí Pedro chegou e disse assim: Senhor, tem gente aí que é batizado nas águas, mas não toma, porque não aceitou a tua palavra. Porque ainda está meio assim. Aí Jesus disse: então diga para ele que vá-se embora, junto com vocês, se você estiver achando ruim. Aí Pedro disse: não vou, se só tu tem palavra de vida eterna. Olha a importância do pão e do corpo. Aí tem gente, aí você vai dizer assim: e se eu não for batizado nas águas? Se você tiver a oportunidade de ser batizado nas águas, de dizer assim: não estou pronto para ser batizado nas águas. Quem não está pronto para ser batizado nas águas, está pronto para tomar Santa Ceia? Não. Quem não está pronto para Santa Ceia, não está pronto para ir para o céu. Inferno também. Eita, coisa boa. Não tem para onde correr. Porque a Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Ou dá ou desce. Ou vem para querer de verdade ou não vem. Ou fica em casa. Ou vem para cá para mudar ou não muda. Senão você vai perder tempo. É duro, irmão, mas eu tenho que falar. Porque se Jesus um dia me levar, eu vou dizer: eu disse. Se ele disser assim: você pregou? Eu disse: preguei, do jeitinho, não escondi nada. Porque às vezes a pessoa fica medindo palavra para ensinar uma coisa que está tão clara. E serve para mim também, não serve só para vocês não, só para deixar claro. Então é duro, mas eu preciso falar isso. Então a Páscoa, ela só podia ser tomada naquela época pela elite. Só os fariseus top tomavam a Páscoa. Jesus disse: não, agora quem for batizado nas águas, se vem em comunhão, pode tomar. Então não é mais a mesma coisa. Mudou. Diga assim pro irmão: mudou. Lucas capítulo 14, versículo 15, Jesus vai contar uma parábola. Lucas 14, 15, ele vai dizer assim: porque um certo dia um grande rei resolveu dar uma festa e trouxe os convidados. Porém, quando a festa estava prestes a começar, um convidado disse: não posso ir porque vou casar. O outro: não posso porque vou estar ocupado. Aí o outro vai dizer: não posso porque vou estar trabalhando. O outro: não posso porque tem alguém doente na minha família. Aí escrito essa parábola, Lucas 14, 15. Então, cada um dos convidados, está escrito assim: cada um dos convidados deram uma desculpa para não ir para a festa. Falando da Santa Ceia. Cada um deu uma desculpa. Aí o que é que o rei fez? Jesus contando essa história. Então o rei foi, mandou o seu empregado mais íntimo sair pelas ruas da cidade, sair pelos bairros e chamar novos convidados para a festa. Aí tem gente que diz assim: tá vendo? A Santa Ceia é para todo mundo. Não, é para quem ele mandou. O convidado chamou. Ele saiu para chamar um monte de gente. Mas você sabe quem foi o tipo de gente que ele chamou? A Bíblia não diz que ele mandou chamar todo mundo. Ele mandou chamar pessoas nas ruas e nas cidades. Então não foi a cidade toda que foi. Foi apenas quem aquele amigo íntimo do rei convidou. Quando a gente tem a oportunidade de cear, irmãos, a Santa Ceia é uma bênção sobre a nossa vida. Depois eu vou falar sobre a bênção apostólica no finalzinho do culto, não tem, né? Pelo amor de Deus, depois eu vou fazer uma pregação sobre isso. Para que serve? Então a Santa Ceia é uma bênção. E quando você não toma dela, não tem problema. O Espírito Santo vai lá fora, batiza, restaura, limpa, traz para cá. E essa pessoa participa da Santa Ceia no teu lugar, no meu lugar. Então agora nós conseguimos entender que não é para todo tipo de gente. É para quem é batizado nas águas e está em comunhão. Para quem entende o significado, discerne o corpo. Existe uma linha teológica que diz que o discernir o corpo é assim. Porque a Bíblia também compara a igreja como o corpo de Cristo. E quando a gente não está bem com o corpo, a gente não pode tomar. Também é uma linha considerada. Jesus disse: aquele que tiver de mal do irmão não pode ofertar na igreja nem dinheiro, nem louvor e nem nada, se primeiro não ir no irmão, conversar com o irmão, quebrar aquela intriga para depois ofertar. Então alguns entendem que discernir o corpo não é só entender o significado, mas também o corpo como igreja. Quem está entendendo isso? Se você disser: não entendi, Rivaldo, eu repito. Então existem essas duas visões de corpo.
das duas têm pauta na palavra. Mas é importante nós estarmos cientes disso, para não sermos condenados com o mundo. Porque a ceia traz tanto bênção como maldição. Por isso Isaías disse assim: de Deus vem o bem. Tem um versículo, não estou lembrado agora, acho que é Isaías 45. Porque Deus traz o bem e o mal, a paz e a guerra, a fortificação e a fraqueza. Falando da Santa Ceia. Todos os textos do Antigo Testamento apontam para algo do Novo Testamento. Todos. Se você for estudar a fundo, apontam para algo da Nova Aliança. O Antigo Testamento é uma percepção rasa da Nova Aliança. Tudo se cumpre em Jesus. Eu estou encerrando, tenho 10 minutos ainda. Não é porque você pecou que você não pode tomar. Você pecou, mas é o ato de estar pecando direto. Aí você não pode. Você precisa se corrigir. Você entendeu a diferença? Dá para perceber a diferença? De alguém que vive naquele pecado. E ele vive e não quer deixar não, viu? Vive e não quer deixar não. Agora você que se preocupa em todos os dias: Senhor, eu preciso parar, tenho que parar com isso, é feio, me ajuda. Você pode tomar Santa Ceia. Porque isso é se examinar a si mesmo, para tomar do corpo e comer do sangue. É ver se você peca porque gosta, ou se você peca porque não tem forças e nem condições de deixar o pecado. Há essa diferença. Pecou, o sangue serve para te lavar do pecado. Está doente, o corpo serve para te curar da enfermidade. Como é que eu sei, Rivaldo, se eu estou pecando por safadeza ou não? Duas coisas. Primeiro, você quer parar de pecar? Você se sente mal quando peca? Segundo, você já perguntou a alguém, já pediu ajuda, já buscou em Deus meios de não fazer isso? Com essas respostas você consegue entender se pode tomar ou não. Dependendo da resposta, você se analise. Você vê Cristo. O ato de Cristo estar em nós é o que nos faz ser santo. Não é o ato da gente ser por si só santo. A gente é santo porque Ele está em nós, e Ele é santo, nos torna santo. Quem está entendendo isso aqui? Então Deus está vendo se você está tomando a ceia para mostrar para alguém, para o pastor, para o obreiro, para o vizinho, para o amigo, ou se você está se julgando digno. Tem outras coisas que implicam no tomar a ceia, que não vai dar para hoje, porque não tem tempo. A gente viu outra oportunidade. Então não faça para mostrar aos outros. Rivaldo, mas se eu não te tomar, se eu não tomar, logo eu que canto, o irmão vai me julgar. Mas o que a Bíblia diz? Se eu não tomar, o pastor vai olhar e vai saber que vai me julgar. Mas o que a Bíblia está dizendo? Se você for julgado pelas pessoas, você não vai ser julgado por Deus. É melhor você não tomar a ceia e ser julgado por alguém. É melhor você não tomar a ceia e a outra pessoa ficar pensando 1000 coisas feias ao teu respeito, do que você tomar a ceia e não ser julgado por ninguém, e no dia do juízo Deus dizer: não, você fez para mostrar para os outros, você não fez para mim. É para isso que você tem que parar, irmão, de querer ser melhor do que os outros. Todo mundo está sujeito a errar. Todo mundo está sujeito a soltar um palavrão pela boca, a mandar o outro ir para aquele lugar. Tá? Não venha dizer que não tá, porque tá. Todo mundo está sujeito a fofoca. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo. É da bateria à portaria, ainda que passa na calçada, que for crente, ainda vai no todo mundo. Então vamos parar com essa visão de que Santa Ceia é só para quem é santo. Não. Examine-se. Não faça para mostrar para ninguém. Não faça para mostrar para ninguém. Entende? Você está entendendo qual é a mensagem de hoje? É mais uma reflexão. Vamos fechar as nossas brechas. As nossas brechas. Cada um tem uma. Enquanto é hora, aí dá tempo. Porque senão, de um jeito ou de outro, nós sofreremos as consequências cruéis, irreparáveis
Você está pensando que quando alguém da tua família morre, está a coisa mais feia do mundo? Olha o castigo de Deus. Isso é castigo de Deus nada. A Bíblia diz que as coisas que acontecem nesse mundo, o esquartelamento, que é picar a pessoa em vários pedaços, a gente vê e fica assustado. A Bíblia diz que não chega perto do que é o inferno. E depois do inferno, quem for para o inferno ainda vai para outro lugar que é pior que o inferno. Que até o inferno tem medo de ir para lá. Se chama lago de fogo. Você entende a profundidade disso? Então, se for para ficar na igreja, irmão, se existe hoje, que o sangue dele nos cubra, porque o negócio não vai ser fácil para ninguém. Paulo diz: toma do corpo e do sangue até que eu volte em memória de mim. Ele estava dizendo: se lembre das minhas palavras quando você cear. Por isso é importante, irmão, mesmo que, olha, não fique em casa não em dia de culto de Santa Ceia não. Porque se você ficar em casa, mesmo você estando errado, ninguém vai te julgar. E se ninguém te julgar, quem que vai ver tu em casa? Ninguém vai ver aqui. Se você estiver aqui e não tomar a ceia, alguém disser: tá vendo, não está apontando alguma coisa, é melhor ele julgar você aqui no culto de ceia, porque você está sendo livre da condenação de Deus. A condenação de Deus é tão pesada, mas tão pesada, que foi obrigado o próprio Deus descer na terra, ir para a cruz, para Ele mesmo trazer sobre Ele mesmo a condenação, porque mais ninguém aguentaria. Você entende isso? O próprio Deus descer na terra, ir para a cruz, para condenar, para que a ira dele caísse sobre Ele mesmo. E tão ruim que ninguém aguentaria isso. Por isso a Bíblia diz assim, que Deus olha para a terra e não acha ninguém digno. Porque na primeira coisinha, viraria a poeira do pó do nada. O livro do Apocalipse diz que naquele grande dia, o céu, a terra e as estrelas vão se esconder da presença de Deus. Você entende isso? O que é o universo ficar com medo da presença de Deus e se esconder? A Bíblia diz que a presença de Deus é tão grande, mas tão grande, representada na nova aliança, mas tão grande a presença dele é, que não vai se achar lugar na terra. Perdão, não vai se achar lugar para a terra. Mas eu tenho uma notícia boa em meio a tudo isso. Para você que quer mudança, para você que quer melhorar, para você que quer, dá tempo ainda, dá tempo. Irmão, dá tempo. Aí tem que parar com essas coisinhas, essas meninices, essas besteiras. Eu não gosto de gente menina, de criança. Você está na igreja, o negócio é sério. O negócio para quem quer brincar, não. Tem dia que Deus vai usar o pregador com uma palavra abençoada, mas tem dia que a palavra tem que ser assim. Paulo diz que a pregação do evangelho tem 3 funções: ensinar, geralmente é nos estudos bíblicos, edificar, consolar, edificar e exortar. Exortar é corrigir, é uma palavra dura. Mas essa palavra é Deus nos repreendendo. Deus está nos repreendendo. Eu ia ter que dizer glória a Deus, porque Ele nos ama. Ele não repreende o filho que ama. A presença de Deus, ela é tão, não dá para explicar. A gente canta, ninguém explica a Deus. Então quando você estiver aqui, vai entrar na presença de Deus. Você não está entrando em qualquer lugar. A Bíblia diz que os demônios, quando ouvem falar que Deus está chegando, a Bíblia diz que eles tremem de medo. Os demônios. Com Deus não tem barganha, com Deus não tem coisinha. Com Deus ou você é ou você não é. E Deus, Ele está dando, ó, corda. Por quê? Porque segundo Paulo, a porta da graça está aberta. Enquanto a porta da graça estiver aberta, tu apronta, o Espírito Santo intercede por você e Deus. Beleza, mais um dia de oportunidade. Apronta de novo, o Espírito Santo, Deus, dá mais uma chance. Ele, beleza, a porta da graça está aberta. Cantares não. Jeremias, Lamentações de Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa da gente não virar pó. Porque o diabo está como um leão ao nosso derredor buscando. Você sabe o que é um leão morto de fome,
o ano inteiro sem comer, um leão daquele grande da África, morto de fome, se ele vê um negócio, ele parte para cima com toda a ferocidade para comer. Porque o leão, irmão, não perdoa ninguém. O leão, quando ele vai para pegar mesmo. A Bíblia diz que o diabo é igual um leão, buscando a quem tragar. Ou seja, o leão morrendo de fome. O leão morrendo de fome, uma presa ali, ele não poder pegar. Esse é o diabo. Mas a Bíblia diz que o leão está ao derredor. Por quê? Porque Davi diz que ao nosso redor estão os anjos. Porque aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito. Por isso que você está aí ainda. Porque os anjos estão ao teu redor. A ordem de Deus. Olha, eu me arrepio quando eu falo de Deus. Os anjos estão ao nosso redor. Porque o diabo e os seus demônios não brincam, não vacilam. Na primeira oportunidade eles vão te envergonhar. Ele vai nos deixar na lama. Leão buscando a quem tragar. É por isso que a Bíblia diz que o nosso Cordeiro morreu na cruz para se tornar o leão da tribo de Judá. Existem 3 espécies de leões na região de Israel. Os leões que derivam da África, que são desse tamanho, eles deitar é normal. Existem uns um pouco maior. E existia uma espécie de leão da tribo de Judá. Essa tribo de Judá é uma espécie de símbolo. Mas existia uma espécie de leão que era bem maior. Era grande. Parecia um esfinge. Parecia um lobisomem. Nem negócio de lobisomem, né? Mas parecia um... Aí a Bíblia diz que o diabo é um leão da África. E Jesus é um leão da tribo de Judá. Isso é Santa Ceia. Você entende isso? Eu não trouxe essa palavra para magoar ninguém. Porque você estava pronta para um culto de ceia, mas era você que Deus queria falar. Então quando você vier, venha em memória dele. Ele disse: fazei isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Não venha para agradar ninguém, não venha para mostrar ninguém, em memória dele. É em memória dele que você... É com ele que você tem que se preocupar. Jesus disse: venha por causa de mim. Que o verdadeiro motivo de você estar aqui, e principalmente na Santa Ceia, não seja a pessoa, mas seja ele. Seja por causa dele. A Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Bíblia diz que a magnitude de todos os tempos e a profundeza de tempo e de espaço estão sujeitas à ordem dele. Ele não se prende ao presente, passado e futuro. Não se prende à distância, à profundidade e muito menos a metros. Não, ele é tão grande, mas tão grande, que ele, quando vai prometer algo para alguém, ele jura por ele. A Bíblia diz: eu, o Senhor, sou quem celebra a minha palavra. E quem no universo foi achado para que Deus dissesse: não, eu prometo por fulano. Ele promete por ele mesmo, de tão grande que ele é. Então é por esse Deus grande, tremendo e poderoso que você precisa vir para esse lugar adorar. Anda despreocupado com a tua vida. Jesus disse: amanhã pertence a mim. Se preocupe com o teu hoje. Imagina um Deus com tanto poder como esse. Vai deixar tu passar fome amanhã? Gente, pelo amor de Deus, cadê a fé? A Bíblia diz que ele chama as estrelas. A ciência diz que no céu, no nosso céu, existe bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de galáxias, e por aí vai. E a Bíblia diz que Deus chama cada uma das estrelas pelo seu próprio nome. Ele pega as águas do mar e coloca na palma das suas mãos. Então esse Deus é muito grande. E você comer o corpo dele, e você tomar o sangue dele, ainda tem gente que quer rejeitar isso. Que o verdadeiro motivo não seja a obrigação, porque alguém vai falar, mas que seja por causa dele. Senão também não adianta.
Jesus está dizendo: venha por causa da nossa amizade. Venha por causa dos momentos que você já viveu comigo. É a palavra que ele está dizendo. Venha para a igreja por causa das horas, da intimidade. Lembre-se de quando eu falei contigo. Lembre de quando eu dei livramento. Lembre de quando eu se revelei para você. Lembre de quando eu libertei você. Lembre de quando eu te alcancei. Lembra de mim quando vier para casa. Senhor, essa é a mensagem da Santa Ceia. Fazem isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E ele está dizendo: se lembre, porque ninguém fez por você. Ninguém teve coragem. Ninguém teve ousadia. E eu fiz. Eu te resgatei, te dei uma chance. Abra da garava, sai. Então, traga-me para mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer. A luz, feche seu olho. Feche o seu olho e peça perdão a Deus. Siga Deus. Talvez o culto de hoje não seja o culto que eu queria, mas é o culto que eu preciso ouvir para melhorar. Feche o seu olho e começa a dizer: me perdoa, Jesus, tu é tão grande e eu fico querendo te colocar na parede, Jesus. Senhor, teu amor me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Chama ele pra mais perto. Chama ele para mais perto. Traga-me para mais. Porque se ele estiver na tua vida, você vai conseguir vencer qualquer barreira. Se ele estiver na tua vida, você vai conseguir enfrentar essa dificuldade. Não é nada para o teu Deus. Essa dificuldade é pequena. Essa tribulação vai passar. Porque o teu Deus é grande. Ele fez por você coisas tremendas. Traga-me para mais perto. Traga-me para mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo. Tem misericórdia de nós, Senhor, que somos pecadores. Teu coração. Levanta suas duas mãos para o céu. Pai, toma a nossa vida nas tuas mãos. Porque aqui está cheio de gente errada, pecadora, que precisa da tua graça, que precisa da tua misericórdia. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Ainda que muitas vezes a gente queira ser melhor do que o outro, mas a diferença da gente para o outro é só o tipo de pecado. Ainda que a gente queira ser melhor do que nem da igreja é, quem somos nós para julgar alguém, Senhor? Quem somos nós para julgar alguém? Talvez quem esteja lá fora um dia entre, se converta e seja um crente melhor do que eu. É por isso que nós bebemos do teu corpo. Toma essas pessoas aqui nas tuas mãos. E que a tua graça, que a tua misericórdia possa nos alcançar essa noite com libertação. Traga-me pra mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer. Teu amor. Saia daqui renovado nessa noite. Deus está no controle de tudo. Eu quero conhecer teu coração.
Isso é o corpo. Isto é o sangue. O corpo do Deus onipresente que foi partido por vós. Isso é comunhão. Olha para cá. Somente Ele olhou para você. Somente Ele olhou para você, sorriu, te abraçou e te disse: confia em mim, vai ficar tudo bem. Faça a concha com as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Pai e as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todo sempre. E você que crê diz: até domingo, se Deus quiser.